Se você, assim como eu, ama romances que aquecem o coração, histórias que tratam sobre viagem no tempo e livros nacionais, esse vídeo aqui é pra você. Sejam muito bem-vindos ao Encanto dos Livros, sou Larissa Yasmin, falo de livros em todas as minhas redes sociais e já lhe convido a conhecer um pouco mais do meu trabalho, principalmente aqui no YouTube. Esse vídeo faz parte de um bloco de vídeos que eu estou gravando sobre livros favoritos da minha vida e por que eles são meus favoritos. E hoje eu vou falar um pouco sobre a série de Perdida, especificamente sobre os 3 primeiros livros da série, que tratam sobre o casal principal, Ian Clarke e Sofia Alonso. Então, vamos comigo! Bem, antes de contar um pouco mais sobre a minha história com a série de livros Perdida, eu queria falar pra vocês quem fez essa obra e também falar um pouco sobre o que se trata a obra. O livro Perdida em si, ele fala sobre uma mulher moderna que é levada do século XXI para o século XIX. Uma loucura, assim, 200 anos atrás ela volta. E é perfeito justamente por isso. Porque é muito massa você acompanhar a personagem saindo de um mundo moderno para um mundo que não tem nem como se limpar na hora de usar o banheiro. É o maior estresse da vida dela, é esse. Tanto que eu acho que uma das minhas fofinhas é quando o Ian ajuda ela nesse sentido. Então manda trazer da Europa um vaso, tipo um vaso sanitário para que ela possa utilizar, enfim. Mas eu acho muito engraçado essa questão da diferença de tempo, né? Então os costumes que a gente tem, que antigamente seria muito escandaloso, e quando ela é levada, ela ainda assim, ela tá bem à vontade, né? Então ela é levada no tempo de verão, ela tá com uma regatinha e com uma sainha jeans bem curtinha, que ela descreve, né? E quando o Ian Clarke bate o olho nela, ele se desespera, né? Ou ele acha que ela foi assaltada, porque encontra ela assim, ele diz, meu Deus, a mulher foi assaltada, levaram a roupa dela, enfim. Ele já tava naquela, né? Diz, meu Deus, o que foi que aconteceu contigo? Tu tá sem roupa, mulher. E ela, não, eu tô vestida assim, eu tô com roupa, tá vendo, não? E ele, não, você não está. Mas é muito massa essa questão. Até mesmo o jeito, né? Porque a gente, na modernidade, a gente tem mais liberdade, né? De falar, de chamar a pessoa pelo primeiro nome. E nessa época, no século XIX, tinha muito isso de chamar pelo sobrenome, né? Então, o nome dele é Ian Clarke, seria Clarke, Sr. Clarke. E ele tá sempre o tempo todo chamando de senhorita Alonso. E ela, não, me chama de Sofia, que não sei o quê. Então é bem legal, eu gosto bastante dessa energia dos dois, né? Ela implica bastante com ele, embora ele sempre seja muito bonzinho. Porque eu imagino muito o Ian Clarke, deixa eu ver a comparação. Um filhotinho de cachorro muito fofo, assim, com os olhinhos pidão, sabe? E ele é muito bonzinho, mas ela implica muito com ele no começo. Mas não é uma implicância chata, ela não é uma pessoa chata, não. Ela é muito legal. Só que a implicância mesmo de, sabe, ter aquela sinergia muito gostosinha entre eles. Mas, enfim, o livro se trata basicamente nisso. Ela é uma mulher moderna que é levada para o século XIX, não sabe o porquê. E durante toda a história do primeiro livro, ela está tentando entender por que ela foi levada e querendo voltar para a modernidade, né? Querendo voltar para o século XXI, porque é o lugar dela na cabeça dela. E aí ela descobre que não, que o destino dela estava traçado e que, na verdade, o lugar dela era ali no século XIX. Mas vamos lá, né? Quem é que escreveu essa obra maravilhosa, perfeita, que eu sou apaixonada e que eu recomendo pra todo mundo que me conhece, eu recomendo Perdida. E vocês também têm que ler Perdida, tá certo? Eu vou logo dizendo a vocês. Quem escreveu essa obra perfeita foi a autora Karina Risse, uma autora nacional, que também já escreveu diversos outros romances, como Amor Sob Encomenda, Procura-se um Marido, Mentira Perfeita, enfim, ela é maravilhosa. A mulher é realmente incrível. Muitos dos livros dela já foram traduzidos para outros países e ela escreve com uma maestria, com uma fluidez tão perfeita que você lê o livro dela, vê, esse aqui é uma série, né, de 6 livros, como eu disse para vocês. E esses 6 livros, numa facilidade tão grande, demorei um pouco para ler porque na época que eu estava lendo ela ainda estava lançando alguns livros. Então, os que ela já tinha lançado eu lia muito rápido e ficava esperando o próximo. Mas assim, é numa fluidez tão gostosa de ler. Sabe aquele livro que você senta pra ler, que você faz, poxa, eu vou ler isso aqui numa tarde, e você lê numa facilidade muito grande? Os livros dela é assim. E ela escreve muito bem, gente. E, meu Deus, os personagens masculinos dela
São verdadeiros amores, gente. Não tem como você não se apaixonar, entendeu? E ela escreve personagens assim diferentes, mas todos são muito bem escritos, muito bem aprofundados e são apaixonantes. Por exemplo, o Ian Clarke é, como eu disse a vocês, essa representação do cachorrinho e tal, muito fofinho, pá. Ai, maravilhoso. E temos aí também o Lucas, que aí é de outra história, como eu disse a vocês, é um spin-off, enfim, que também é maravilhoso, com o jeito dele também, que ele é bem diferente do Ian Clarke, eu acho ele bem diferente do Ian Clarke. Temos aí também o Sr. Navas. E esse eu vou ter que gravar um vídeo, gente, só dele, entendeu? E dele e da Valentina Santuna. É perfeito! Mas enfim, ela escreve muito, muito bem. Inclusive, recomendo vocês conhecerem outros livros dela. Mas basicamente é isso. O livro Perdida é um livro que fala muito sobre a questão da viagem do tempo e romance. Então é muito focado no romance. Um romance muito gostosinho de ler, que você fica com borboletas no estômago e fica gritando que deu uma bestalhada, porque sim, eu gritei demais. Chorei muito. Gente, quando eu terminei essa série de livros, na verdade, assim que eu terminei, eu acho que os 2 primeiros, que ainda tava naquela, né, tipo, aí depois eu disse, não, tem um terceiro livro, eu li o terceiro. Que eu li esses 3 da trilogia, eu chorei tanto, mas tanto nessa minha vida, eu disse, meu Deus, eu nunca mais vou ver eles. Aí soltou os outros 3 livros, aí corri pra ler, né, atrás de Migalhas, da Sofia e do Ian Clarke. Tem poucas cenas que tem deles, mas tudo bem. E eu chorei igual, horrores, na verdade, quando terminou realmente toda a série de livros, porque eu me apeguei muito aos personagens. Eu me vi dentro da história e eu acho que é uma história muito imersiva. Pronto. Terminamos esse bloco aqui da apresentação, porque agora vamos para o próximo. Por que esse livro se tornou tão especial na minha vida? Além do fato de ser uma história muito bem escrita, muito bem feita, muito bem detalhada, muito, é um livro que eu tenho um apego emocional, justamente porque tem todo o lance de quem tem me recomendado foi a minha prima Thalita, que inclusive já falei dela aqui, maravilhosa. Falei dela aqui no livro sobre A Culpa das Estrelas, que também me recomendou esse livro perfeito. E eu me lembro que eu estava assim naquela voracidade de leitura, sabe? De devorar os livros um atrás do outro, parecendo uma doida, assim, terminava e me dava em outro. E aproveitando minha adolescência o máximo que eu pude, o tempo livre que eu tinha. E ela fez assim, Lari, lê Perdida, tu vai gostar muito. Eu disse, poxa, eu vou ler. Aí ela me emprestou o primeiro livro. Esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês, né, meu box. Porque eu queria mostrar depois, numa parte do vídeo. Mas ela me emprestou o livro Perdida. Esse livro aqui, perfeito. Só que era com a antiga capa, né? Esse aqui é um box novo. Aí ela me emprestou, eu li, assim, em questão acho de 2 dias eu li o livro. E eu me lembro que eu chorei horrores com o final, porque perto do final acontece uma situação que eu não vou contar porque vai ser um spoiler muito grande e eu não gosto de spoiler. Mas foi algo gigantesco, que eu chorei muito mesmo. E aí quando terminou eu fiquei super felizinha. E quando eu avistei a minha prima novamente, eu disse, prima, meu Deus, que livro perfeito, eu preciso ler o próximo. Então ela foi me emprestando os livros. Além disso, eu tenho um apego muito grande a esse box, porque eu ganhei da minha prima, justamente minha prima Thalita, e ganhei também da minha tia Tânia, que é a mãe de Thalita. São 2 pessoas maravilhosas que sempre me incentivaram muito nesse mundo da leitura. E que assim, foi um presente que eu tenho assim guardado no meu coração, com tanto, mas tanto carinho, sabe? E ele fica aqui, né? Geralmente nos outros vídeos vocês vão ver ele aqui. Um lugar especial porque eu gosto muito de bater o olho e encontrar ele, que ele é perfeito e carrega um sentimento muito grande pela minha tia e pela minha prima, que eu amo vocês, inclusive. Eu sei que vocês vão assistir esse vídeo, eu quero dizer que eu amo muito vocês. Mas a série de livros Perdida é perfeita. E aí vou falar um pouquinho mais sobre a história. Deixa eu mostrar o box pra vocês. Ele é assim, tipo um baú mesmo, uma coisa mais linda. Eu digo assim, gente, quando eu partir dessa pra melhor, a herança que eu vou deixar pros meus filhos é os livros, entendeu? E eles têm que cuidar tudinho dos meus livros direito, pros meus netos, porque eu quero viver até ter bisneto, mas enfim. Aqui tá, ele vem, ai meu Deus, ele é lindo demais. Ele vem com essas imagens, né? Aqui é a Elissa, que é a irmã do Ian Clarke, que é justamente o que eu disse a vocês, né? Tem um livro específico pra ela e tal. Ela é maravilhosa também. Aqui, que é da capinha de Perdida, né? Com
os quotes, né, as frasezinhas dos livros. Aí aqui a gente tem o primeiro livro, Perdida. Eu vou tirando e vou falando um pouco da história de cada um, tá certo? Mas aqui. Ai, meu Deus! Essa edição é a coisa mais linda! O livro em si, ele começa nos contando sobre a história de Sofia Alonso, que é uma mulher moderna. Então ela conta sobre a vida dela, né? Sobre ela, o trabalho dela. A gente tem ali um iniciozinho sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz. Ela fala sobre o apartamento dela. Ela fala que ela é apaixonada em Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. E ela fala também que ela é órfã de mãe e pai. E a gente vê ali no primeiro contato com ela que ela tem 2 melhores amigos. E, na verdade, a melhor amiga dela é Nina. E o namorado da melhor amiga dela, que é Rafa. E a gente vê que eles têm uma amizade muito massa, uma sinergia muito massa, esses 3 juntos. Até que, no primeiro momento, eu tô indo bem rápido pra não dar nenhum spoiler. Pra quem for ler, assim, tem uma experiência bem gostosinha de ler, de ir lendo e se apegando. Mas, basicamente, é isso. O primeiro momento, a gente é introduzido ali a vida da Sofia. Que é uma Sofia, uma vida normal, no caso, né? Uma vida comum do dia a dia, feita a da gente. E aí, numa noite, a Nina chama a Sofia, né, pra ir num bar, tudinho, e elas vão. O Rafa vai também. E a Sofia, ela bebe bastante, isso pelo que eu tô lembrada, porque faz um tempo já que eu li. Basicamente é isso, e ela vai para o banheiro e acaba deixando o celular dela cair no vaso sanitário. Aí ela pede o celular dela. E nisso, ela é muito assim, ligada no celular. Então ela precisa logo ter outro celular, e ela decide que no dia seguinte vai comprar um celular para ela, para resolver essa situação. E é o que ela faz, ela acorda de manhã, vai comprar o celular dela, e quando ela vai comprar, ela vai descrevendo algumas coisas no livro, que ela percebe como se a rua estivesse muito silenciosa, muito parada, não estivesse tão movimentada como costuma ser. E ela compra esse celular, só que a atendente, né, a moça que atende ela ali, ela é muito diferente, ela começa a agir bem diferente com a Sofia, e a Sofia fica meio assim, né, ela descreve como se ela estivesse meio desconfiada. Mas beleza, ela compra um celular diferente, estranho, ela diz, né? Um celular que ela não tinha visto, ela acha que é um modelo novo, enfim. E aí, quando ela tá saindo da loja, voltando pra casa, ela tomba, e quando ela acorda, ela já tá no século XIX, porque o celular pisca, né? Tipo, solta uma luz lá e ela vai parar no século XIX. Então, a gente sabe que ela foi levada pro século XIX com esse celular doido dela aí. Que não é o celular, né? É uma máquina do tempo. Mas ela vai, nesse primeiro momento que ela chega no século XIX, ela conhece o Ian Clarke, maravilhoso. Aí ele começa, né, tipo, aquele questionamento de mulher, que roupa é essa que tu tá vestindo, o que aconteceu contigo, aquela coisa que eu disse a vocês no início. E ela vai e, tipo, tem esse primeiro contato com ele, aceita a ajuda dele, leva ela pra casa. E basicamente é isso. Ela vai pra casa junto com ele, a casa dele no caso. Mas ao mesmo tempo ela tá o tempo todo, não, gente, eu não tô no século XIX, é aquele negócio de estado de negação, né? Vamos lá, se fosse comigo, eu caísse no século XIX e um doido dissesse pra mim, todo vestido de século XIX, né? Com a roupa do século XIX. Não, moça, tu não tá no século XXI não, que é isso? Tá viajando? Tá ligado? Eu ia dizer, não, quem tá viajando é tu. Mas enfim, e ela fica naquela negação, né? Porque é algo muito extraordinário pensar em viagem no tempo, embora eu quisesse que acontecesse, mas enfim. E ela vai com ele e começa a meio que querer descobrir mais sobre o que foi que levou ela ali e como voltar pra casa. E ele vai ajudando ela em todo esse momento, né? Então ele ajuda ela a descobrir e tal. Só que ao mesmo tempo ele ainda é muito difícil para ele aceitar a ideia de que ela realmente é do século XXI. E eu sei que no desenvolvimento disso, né, de ela querendo voltar pro século XXI, querendo entender o que levou ela pra lá e querendo voltar, eles dois acabam se apaixonando. E é uma paixão tão linda, gente, que não dá pra descrever em simples palavras. Como eu posso dizer, é como se... é uma paixão gradual. Não é algo feito, tem alguns livros de romance que é babum, bati o olho, me apaixonei, e é aquela loucura, sabe? Tem um pouco disso? Tem. Mas é mais uma coisa assim, gradual. Ele encontra nela algo que faltava nele e vice-versa. E eu acho isso muito lindo, sabe? A forma como ele descreve o amor que ele sente por ela, a forma como ela fala quando descobre que o ama. E ele se apaixona nela nos mínimos detalhes e ela por ele também. E eu acho muito bonito o choque
que eles têm temporal, né? Porque o Ian, ele é aquele cavalheiro, né? Ele foi ensinado e ele realmente é um cavalheiro. Ele é aquela coisa de cortejar a dama, de respeitar, sabe? De assim, não, beijos não pode, aquela coisa toda. E é tudo certinho, né? E ela não, ela já vem pra frente, pá, doida pra agarrar ele, dar um beijão. E o Bob fica correndo dela, sabe? Eu acho muito fofinho. Justamente, é muito lindinho, gente. Mas enfim, eles acabam se apaixonando. E eu acho muito bonito quando a Karina, né, também ela fala muito sobre o relacionamento dele com a irmã, que é um relacionamento que eu acho muito lindo. Então, tem muita profundidade, né? O Ian Clarke, a gente não só conhece ele como um par romântico, um homem bonito que apareceu na história, sabe? Que um herói que salvou a Sofia, não. Ele é realmente um personagem que tem profundidade. Então, fala sobre a história da mãe do Ian Clarke, fala sobre o pai, fala sobre a relação dele com a irmã, que é muito bonita. Ele trata ela como uma filha e, assim, justamente por ele ser o irmão mais velho, ele toma muito das responsabilidades da casa. Ele é um senhor, assim, né, pra casa, porque como o pai dele faleceu, ele que toma conta, né, ele, assim, é o chefe da família, mas ele é um cara muito, muito sensato, ele é muito carinhoso, ele é muito respeitoso, sabe, ele é muito, muito, cara, ele é maravilhoso. E eu acho bem legal a forma como a Karina escreve, porque ela escreve com bastante profundidade, né? Então, como eu tinha dito antes, os personagens dela não seguem uma fórmula, como quem diz assim, todo personagem de fulano é do mesmo jeito. Não, cada personagem dela tem uma particularidade, tem um jeito de ser. A Sofia mesmo, ela é muito autêntica, ela tem um jeito dela, é aquele jeito porque também ela vem do século XXI, então ela tem costumes do século XXI. No primeiro livro é isso, eu não vou contar o final, não vou contar mais pra não dar spoiler, mas acontece uma grande reviravolta quando eles realmente se apaixonam e ele fica louco, ela fica louca pra resolver toda a situação, isso já perto do final, e é nesse momento que eu chorei muito, mas que depois deu tudo certo. E a gente vai direto para o segundo livro, que é o livro Encontrada. Esse livro, gente, é perfeito. Ai, que lindo. Um spoiler, tá? Esse vestido branco aqui, o que vocês acham que é? Mas esse livro, Encontrada, trata sobre o relacionamento da Sofia com Ian Clarke, agora já mais aprofundado. Porque o primeiro livro a gente trata ali sobre o processo que eles tiveram para se apaixonar, o lance da diferença de tempo, a forma que eles são, enfim. E o segundo é mais sobre o relacionamento deles mesmo, já firmado, e falando um pouco sobre realmente as dificuldades que existem e o que eles fizeram para poder transpassar essas dificuldades. Aí eu acho isso muito massa, porque a gente vê aqui em Encontrada o relacionamento deles mais maduro. É essa palavra que eu queria, maduro. É mais maduro essa relação deles, né? Não é mais um conto de fadas apenas, aquela loucura bonita de nossa, a princesa, né, encontrou o príncipe, o destino, pá, que é muito bonitinho também. Mas em Encontrada a gente vê mais um relacionamento real. Então a gente vai ver dificuldades que com certeza aparecem, né, justamente por conta dessa diferença de tempo. Ela tá tipo há 200 anos na frente, assim, então ela tem pensamentos que na época do Ian Clarke não são bem aceitas e tem esse choque de realidade. Então tem coisas que ela quer fazer que o Ian Clarke não quer que ela faça, ou por exemplo, não no sentido de, por exemplo, querer proibir ela, não, ele não é assim, ele é um cara muito massa, ele tipo, tenta entender, embora não seja do tempo dele, ele é muito mente aberta, então tem esse choque muito grande de realidade, embora em alguns momentos seja fofinho, bonitinho, em outros realmente se torna um problema, porque a Sofia, ela bate muito assim na tecla, então quando ela quer e pronto, acabou-se. E o Ian Clarke, ele quando se trata sobre proteger a mulher que ele ama, ele é do mesmo jeito. Basicamente, Encontrada é falando mais sobre o romance deles mais maduro, um romance mais conciso, e que trata sobre um tema muito massa, que é o casamento deles, que eu acho muito bonitinho, porque o Ian Clarke, ele quer fazer tudo muito certinho. E a Sofia tá tipo, não, gente, que é isso? Isso é coisa do passado, só que ela tá no passado. Aí é uma onda, ela tentando convencer o padre, olha,
assim, só leiam, gente. Vocês vão rir com a Sofia. A Sofia é tão maravilhosa. Ela é aquele tipo de gente que você faz questão de estar perto, porque você sabe que tem diversão, você sabe que ela é pra cima, alto astral, enfim, ela é maravilhosa. E na história de Encontrada, a gente vai ter Isso é massa, que eu gostei bastante, que a Karina colocou. Que é como se fosse um cerne aí desse problema, que é que as noivas começam a morrer. Nossa, Alessa, como assim começam a morrer? Aí tem toda uma justificativa pra elas começarem a morrer do nada. E aí o Ian Clarke fica a cabeça pensando que é um mau presságio. Aí acha que a Sofia vai morrer também. Aí fica super protetor com a Sofia. E a Sofia fica naquela agonia para descobrir, né, o que tá matando essas mulheres. Porque não é do nada, as mulheres estão morrendo assim, puf, um raio cai na cabeça das meninas, a menina morre. Tem um sentido, tem uma explicação. E realmente, tem toda uma explicação científica, pá. Mas é muita onda porque ele fica, né, naquela obsessão de, meu Deus, eu tenho que proteger a Sofia, eu tenho que proteger a Sofia. E a Sofia, homem, pelo amor de Deus, sai de perto de mim um pouco, sabe? É muita onda, eu gosto bastante. Aí temos aqui o terceiro livro, destinado... Gente! Você, leitora, assim como eu, com certeza deve ter a mesma sensação. Que um livro escrito na visão do personagem masculino, meu amor, é assim, ó. É muito apetitoso, entendeu, gente? É assim, uma delícia de se ler, cara. É maravilhoso. Porque assim, aqui, ó. Perdida e Encontrada são escritos na visão da Sofia. Então, quem tá narrando aqui é a Sofia, a visão é da Sofia, os medos, as inseguranças é da Sofia. E aí é justamente massa ler a visão dele, a perspectiva dele, porque ele é maravilhoso já na perspectiva dela, né? Na perspectiva dele, meu amor, quando a gente vai conhecendo esse homem, a gente fica... Meu Deus, que homem muito bem escrito. Aqui a gente vai ter a história ali do Ian Clarke, né? Pela visão do Ian Clarke. E o Ian Clarke, ele é muito ansioso, né? Ele tem muito medo de perder a Sofia. É muito de com força, entendeu? Esse homem morre de medo de ficar longe da Sofia. E aí tem aí um mau presságio, como se ela fosse voltar para o futuro. E ele começa a se desesperar, né? Esse homem, ele entra em desespero. Ele diz, não pode, ela não pode ir pro futuro. E fica naquele desespero. E aí ele não conta pra ela, porque ela percebe que ele tá escutando alguma coisa, mas ele não quer contar pra ela não se preocupar. E ela se preocupa porque ele não contou pra ela, aquela falta de diálogo, né? Que a gente sempre tem nos livros. Mas ele quer resolver tudo, ele quer pegar o mundo com as mãos, ele quer salvar todo mundo. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, gente. Ele me lembra muito Superman, assim, o jeitinho dele, né? E aí o que acontece? Eles vão parar no futuro. Ele querendo ou não, eles vão parar no futuro. E é uma onda, porque aqui, ó, ele até tá mexendo no celular. Por quê? O Ian Clarke, ele tem um contato ali com a modernidade através da Sofia. Por quê? A Sofia tem um jeitinho dela, tudinho. E aí, através desse contato, que ele tem uma ideia mais ou menos de como é que funciona a modernidade, enfim. Mas quando ele entra em contato diretamente com o mundo moderno, quando ele chega no mundo moderno e vê um monte de mulher usando calça, usando saia, né, menor do que acima do joelho, quando ele vê homens utilizando bermuda, usando camiseta, sem gravata, né, homens andando sem camisa, aí ele entra em choque, né, entra em parafuso, cara. Ele fica, meu Deus do céu, quanta coisa, e muita informação, né, porque é metrô, é ônibus, é carro passando, é moto. Ele vê da época que tinha umas carroças, só quem tinha dinheiro, quem era abastado de dinheiro, a maioria se movia o quê? Ou a pezinho, ou a cavalo, né? E nessa época não, nessa época é o quê? É carro, é moto, é caminhão, é ônibus, é metrô, avião passando, a agonia, né? Então ele fica todo, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Sabe? Perdidíssimo. E é uma onda, porque você fica rindo demais com ele. Então ele vai descobrindo a modernidade, as tecnologias, né, da modernidade. E eu acho isso muito engraçado. E a todo tempo ele tenta parecer que ele não está perturbado pra não preocupar a Sofia, porque ele é um amor, né, gente? Ele tá, tipo assim, na mente dele, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não tô entendendo nada nesse lugar. Mas por fora ele tá, não, meu amor, não se preocupe comigo não, tá tudo de boa, muito... Como posso dizer, ele é muito engraçado, o jeitinho dele de ser, é bem engraçado. A forma como ele escreve, assim, como ele mostra pra gente, né? Ele escreve não, né? Na forma como ele mostra pra gente que ele tá pensando ali. É uma onda você acompanhar os pensamentos dele.
E aí, assim, nesse terceiro livro é basicamente isso. A gente vai ver muito a visão dele, do que ele sente pela Sofia e sobre essa estranheza que ele tem pela modernidade, né? E quando termina o livro, assim, tá pra terminar, tem outra situação que acontece, que a gente descobre que foi tudo armação do destino para que eles pudessem resolver essa situação do passado. Então eles foram para o futuro, compraram algo que foi com eles pro passado, sem que eles tivessem percebido. Tipo, eles levaram pro passado. E isso salvou uma pessoa do passado. Por conta que no passado não tinha isso, no futuro tinha, eles compraram, levaram, sem nem assim, não foi algo premeditado. Foi algo que foi o destino mesmo, que estava para acontecer, que se eles não tivessem ido pro futuro, essa pessoa não teria sido salva. Não vou contar quem é a pessoa, o que foi que aconteceu, porque spoiler é demais. Mas assim, é tudo muito fechadinho. Essa série de livros, no caso, são livros que são muito bem fechados, que não tem ponta solta e que trata sobre viagem no tempo de uma forma muito gostosa de se ler. Não é um livro que deixa a gente sem saber o que está acontecendo, não é um livro que bota um monte de coisa sem necessidade, que ninguém entende mal o que está acontecendo, não é uma viagem tipo louca, não é assim. É um livro que ele é bem fechadinho, ele realmente segue uma linha de raciocínio e é bem fechada, é bem organizada e bem amarradinha, o que eu gosto bastante na escrita da Karina, porque ela escreve muito bem de uma forma que uma coisa que acontece no primeiro livro vai se encaixar no terceiro, que vai se encaixar no último livro. Então assim, quando você lê o último livro da série, que eu não falei aqui, né, do último, que eu deixo pra falar em outro vídeo, você lê o primeiro e você lê o último, você vê que é como se fosse um arco mesmo assim, nada de um círculo perfeito, que se fecha e deixa aquela história toda bem feita. Cada coisa se encaixa e não deixa nada solto, sabe? Isso é perfeito, gente. Eu amo livros assim, que são complexos, que tratam de assuntos que tem essa complexidade. Então, assuntos de viagem no tempo é difícil de se escrever, eu acho bastante difícil. Até para ler, ele tem que ter mais um pouco de você parar e dizer, poxa, não entendi isso, vou reler, sabe? Imagina para escrever, que deve ser mais difícil ainda. E principalmente eu gosto de histórias assim, quando elas são muito bem escritas, muito bem amarradas. E que também conversam muito com o tema principal, que no caso o tema principal aqui é o romance, né? Principalmente o romance do Ian e da Sofia. Então eu acho muito legal. São livros que valem muito a pena você conhecer, você ler também. São livros que eu sou encantada, sou realmente apaixonada. E que quando eu falo, me faz relembrar a primeira vez que eu li. Se eu pudesse, eu leria novamente como se fosse a primeira vez. Então eu já faço esse convite para você conhecer também a história da Sofia, para você conhecer a escrita maravilhosa da Karina Risse, que inclusive eu sou fãzaça dessa mulher. Ela é uma das minhas escritoras favoritas, justamente por ela escrever com muito amor e com muita, assim, com muito carinho, com muita sensibilidade que ela escreve. E eu costumo ler as notas da autora, né? E eu me lembro que na época que eu tava lendo, acho que foi Perdida, né, o primeiro, eu chorando horrores com a nota da autora, porque ela falou que eu realmente estava sentindo aquela questão da despedida, né? Porque ela escreveu Perdida e ficou nas notas dela como se fosse o último, né? Fosse o primeiro e o último. E aí depois ela deu continuidade à série, foi escrevendo. Inclusive, se ela quisesse escrever mais 10 livros, eu tava lendo os 10 livros dela. Mas assim, é perfeito, sabe? É perfeito o amor, a humanidade, o sentimento que ela entrega ali pra gente. Isso que é bonito num livro, né? Isso que eu acho incrível, é a gente ler o que outra pessoa escreve com tanto amor, com tanto carinho. E Perdida tem muito disso. Mas é isso, meus amores, estou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Se vocês gostaram, peço por favor que deixe o like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para acompanhar. Um cheiro, tchau, tchau e até mais!